Tudo bem, garotada? Aqui é o professor Derek Carvalho, de Educação Física, para mais uma videoaula da nossa disciplina. Bom, nós já falamos nas aulas passadas sobre jogo, brinquedo e brincadeira, sobre a diferença entre jogo e esporte, e agora nós vamos falar sobre os Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos, ou seja, sobre as Olimpíadas. Lembrando que este ano, por conta da pandemia, não foi realizado ano passado as Olimpíadas de Tóquio e nós teremos este ano as Olimpíadas de Tóquio sendo realizadas em 2021. Isso, inclusive, é a primeira vez que acontece uma Olimpíada cair num ano ímpar. Mas a gente sabe muito bem por que aconteceu isso, né? Pois bem, vamos à nossa aula para a gente esclarecer o que são Jogos Olímpicos e Jogos Paralímpicos. Bom, Jogos Olímpicos. Primeiro é importante saber que os Jogos Olímpicos, eles são uma herança, as Olimpíadas elas são uma herança dos jogos que eram praticados na Grécia Antiga. Isso mesmo, a Grécia Antiga, ou seja, há muitos e muito tempo atrás. Esta Olimpíada era a disputa de vários países do mundo no intuito de celebrar a paz entre as nações por meio do esporte. E aí é uma curiosidade que eu trago para vocês, que esse nome Olimpíada ou Jogos Olímpicos, eles se devem ao fato de que estes jogos aconteciam naquela época lá, na Grécia Antiga, numa cidade grega chamada Olímpia. Então, por conta disso é que os jogos são chamados de Jogos Olímpicos, ou seja, os Jogos de Olímpia. Outra curiosidade, os Jogos Olímpicos eles não são realizados todo ano. Eles são realizados de 4 em 4 anos. Isso mesmo, de 4 em 4 anos. Por isso que como eles sempre foram, eles começaram nos anos pares, consequentemente, eles sempre acontecem em anos pares. Por conta do Covid, né, dessa pandemia, é que os jogos foram prorrogados do ano passado para este ano. Tomara que eles aconteçam, está tudo programado para isso. Né, eles estão incansavelmente aí na organização, lutando para garantir a segurança de todos os participantes. Pois bem, algumas modalidades olímpicas. A gente tem, por exemplo, como modalidade olímpica que vai participar das Olimpíadas, o voleibol, o ciclismo, o judô, a natação, o basquetebol, o atletismo, e aqui você está vendo lá no cantinho superior lá, uma pessoa saltando, um atleta saltando, né? Porque é o salto em altura. A gente tem também a corrida, as maratonas, enfim, inúmeras modalidades esportivas que participam aí das Olimpíadas. Agora vamos falar um pouco sobre os Jogos Paralímpicos. O que são os Jogos Paralímpicos? Nós já falamos dos Jogos Olímpicos, agora vamos falar dos Jogos Paralímpicos, que também compõem as Olimpíadas. Os Jogos Paralímpicos acontecem logo depois que acabam os Jogos Olímpicos. Tá? E aí, o que diferencia os Jogos Paralímpicos dos Jogos Olímpicos? Bom, os Jogos Paralímpicos consistem na mesma organização e estrutura, só que eles são disputados com atletas de alto nível também, mas que têm algum tipo de deficiência, seja deficiência sensorial ou motora, ou ainda cognitiva. Então, são essas características que vão diferenciar os Jogos Paralímpicos dos Jogos Olímpicos. Por isso, os Jogos Paralímpicos precisam ser adaptados às necessidades dos atletas, como nós vamos ver aqui alguns exemplos. Nós podemos ver para os cadeirantes, né, que é as pessoas que andam em cadeira de roda, a gente tem, por exemplo, o basquete, a bocha, o ciclismo, o tênis em cadeira de rodas. Nós temos o tiro também esportivo. Agora nós temos outros, por exemplo, para as pessoas que têm deficiência visual, como os cegos, por exemplo. A gente tem lá um futebol de 5, a gente tem o judô, a gente tem outras modalidades também voltadas para esse mesmo público. A gente tem, por exemplo, o goalball, que é uma atividade que, se a gente tiver condições, depois que passar toda essa pandemia, a gente vai vivenciar com vocês. Tá legal? Pois bem,
Nessas Olimpíadas foram criados alguns símbolos olímpicos. Esses símbolos olímpicos vão caracterizar ou vão estar relacionados com os valores e os princípios aí das Olimpíadas. Esses 5 símbolos foram criados pelo Comitê Olímpico Internacional. E a gente vai ver um por um deles. Prestem muita atenção. Bom, o primeiro símbolo olímpico são os anéis olímpicos. Esses círculos aqui que vocês estão vendo que estão entrelaçados um ao outro. Estes anéis olímpicos, tá, são um dos principais símbolos da Olimpíada. E eles procuram trazer a unidade entre os países. Se você for ver, nós temos 5 anéis, cada um de uma cor, representando os 5 continentes da Terra. Quais são os 5 continentes? A Europa, a Ásia, a África, a Oceania e as Américas. Então a gente tem ali o azulzinho representando a Europa, o amarelo a Ásia, o preto a África, o verde a Oceania e o vermelho as Américas. Ok? O segundo símbolo é a tocha olímpica. A tocha é o mais antigo dos símbolos das Olimpíadas. E ela faz ligação entre os jogos realizados na Grécia Antiga e os que são disputados agora na era moderna. Bom, a tocha olímpica traz consigo o fogo sagrado, ou seja, a chama olímpica. Essa chama olímpica, ela tem um valor muito significante para aqueles povos, principalmente para os gregos, na época da prática dos Jogos Olímpicos antigos. Porque era o fogo que purificava, e por isso estava sempre presente na frente dos templos, por exemplo. E até hoje, esse fogo que ilumina a vida das pessoas, né, ele se faz presente por meio da tocha e da chama olímpica. Aqui a gente vê alguns exemplos de tochas, né, e alguns exemplos aí, ó, da nossa tocha olímpica, né? E os anos em que aconteceram e as cidades que organizaram. As cidades têm a liberdade de construir as suas tochas, cada uma constrói de um jeito. Por isso que elas são bem diferentes umas das outras. Cada dia mais bonita. Aliás, cada jogos, elas se tornam mais bonitas. Vamos para mais um símbolo olímpico. O lema olímpico. O que é o lema olímpico? O lema olímpico é aquela frase que traduz o espírito dos jogos. Então a gente tem, dentro do lema olímpico, como ele é uma expressão, né, muito forte daquela cultura grega, então ele traz as palavras dentro do próprio idioma. Quais são essas palavras? Sítios, altios e fortios. O que significa? Sítios, o mais rápido, altios, o mais alto, fortios, o mais forte. Essa expressão define o espírito olímpico. Essa essência da frase está na superação dos limites que são propostos para os atletas durante os jogos. Outro símbolo olímpico é a medalha olímpica. A medalha olímpica, ela não iniciou na Grécia Antiga, a premiação com medalha. Na Grécia Antiga, os vencedores recebiam uma coroa de folhas de louro e oliveira. Com o passar dos anos, foi introduzida essa premiação da medalha. A medalha de ouro para o primeiro colocado, a de prata para o segundo e a de bronze para o terceiro. Bom, o outro símbolo olímpico, o último símbolo olímpico, o quinto símbolo olímpico, é o mascote olímpico. Esse mascote é um personagem e que surgiu a partir de 1972 e ele já diversas formas. Ele já foi por diversos animais, ursos, águias, tatu, enfim, são muitos animais e também outros elementos, né, que vão compondo aí os mascotes. Cada Olimpíada tem um mascote. E a gente vai apresentar para vocês o mascote desta Olimpíada agora de Tóquio. Bom, Tóquio, como vocês não podem ver aqui na imagem, era para ser 2020, foi transferido para 2021. Este símbolo aqui é o símbolo das Olimpíadas, esse azulzinho aí em formato redondo. E estes dois aqui do canto são os mascotes lá dos Jogos de Tóquio, né? Um chama Mirai Toa e o outro
Someti. São os dois mascotes das Olimpíadas de Tóquio. E você pode ver aqui embaixo, da onde está a minha imagem, aqui embaixo você vai ver 1, 2, 3, 4, 5 esportes novos que vão ser praticados nessa Olimpíada. São 5 esportes que vão começar a ser praticados, vão começar a ser disputados as competições nas Olimpíadas. Então olhem bem para esses símbolos aqui, hein? Porque a nossa atividade vai girar em cima desses novos esportes. Então, qual é a nossa atividade? A nossa atividade é que você responda no caderno e poste no nosso grupo do WhatsApp o nome dos 5 novos esportes a serem disputados nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Como você pode ver, o primeiro azulzinho, o segundo o amarelinho, o terceiro o pretinho, o quarto o verdinho e o quinto o vermelhinho. Então eu quero que vocês escrevam para a gente o nome desses 5 esportes novos que vão ser praticados aí nas Olimpíadas de Tóquio, vão iniciar a sua disputa nas Olimpíadas de Tóquio. Ah, mas eu não sei, professor. Faça uma pesquisa rápida na internet que você vai identificar, se você não conseguir identificar por meio apenas das imagens, tá? Faça essa pesquisa, que é a nossa atividade da nossa aula de hoje. Escreva no seu caderno as 5 modalidades esportivas e publique para nós no WhatsApp. Gente, boa semana a todos. Eu estarei no grupo lá online durante o nosso horário de aula, corrigindo as atividades, tirando suas dúvidas, tudo bem? Até a próxima aula de Educação Física e uma boa semana a todos.